Bom dia, gente. Que alegria estarmos aqui hoje, né? O estudo de famílias é um momento muito importante para nós. A gente cuida com muito carinho dele, porque realmente é muito especial, onde a gente tem muita troca, muita partilha, e é isso que a gente quer levar para as outras pessoas, né? Então, por isso que nesse momento ele está aberto, né? Então, a gente tem famílias que já foram nossas, que estão aqui com a gente de novo, para a gente viver esse momento que é muito especial. Pessoas vindo pela primeira vez, né? Então, o nosso objetivo aqui hoje é acolher vocês, mas também orientar, né? A gente sabe que educação é muito complexo, né? E ninguém nasceu pronto para educar. Não tem uma receita de bolo. Então, a gente está aqui realmente junto com vocês, né? Trilhando esse caminho de estudo, de fortalecimento, para bem educar essas crianças. Então, o tema que a gente preparou para hoje, né, é esse: os principais aspectos da formação humana na primeira infância. Então, o que a gente precisa desenvolver na criança? Será que a gente precisa desenvolver essa criança só intelectualmente? E hoje, gente, assim, particularmente, a gente gostaria muito de pedir para que vocês interagissem muito com a gente durante essa formação, porque como eu disse, é uma construção, né? Então, o que vocês pensam sobre isso, né? Sobre formação humana? A gente vai ter várias perguntinhas aí nesse percurso e juntos nós vamos construir aí esse conhecimento, né? O primeiro, para a gente começar refletindo, a gente trouxe uma frase que diz o seguinte: sede para as crianças que educais como a providência paternal e maternal de Deus. Então, que frase forte, né? Reflexiva. E o que significa isso? O que significa educar? E por que é tão importante que a gente estude, né? Então, como eu disse, não é uma receita de bolo, a gente não tem nada pronto, mas o quanto é importante que a gente realmente estude e busque, né? Porque a gente se prepara para tudo na vida, né? A gente se prepara para o trabalho, se prepara para a vida e para a educação dos filhos. Nós nos preparamos, né? Então, essa é a primeira reflexão que a gente traz hoje para vocês, e do quanto que é importante a gente se preparar e se fortalecer para bem educar essas crianças, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho. Pode passar, Gilson. Aqui, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é a tríade do quintal. A gente sempre gosta de reforçar por que vocês estão aqui, né? Então, o quintal, ele tem uma filosofia, ele tem uma tríade. E o que significa essa tríade? O quintal, ele não é só um espaço de recreação infantil, né? Eu acho que vocês que estão com a gente sabem disso. Nós estamos realmente dispostos a pensar nessa formação, nesse desenvolvimento da criança. Então, a principal frase que define o quintal hoje é um espaço integral de desenvolvimento do ser. Do ser significa não só a criança, mas todo um conjunto. Então, por isso que a nossa logo é uma árvore, né? A raiz da nossa árvore são vocês, as famílias. Então, por isso que nós trabalhamos também com vocês, né? Para chegar lá no topo da árvore. E o meio dessa árvore é o professor, é o espaço que essa criança frequenta, né? É um tronco. E, por último, os frutos. Então, de nada adianta a gente trabalhar só com o tronco, lá não vai ter fruto, né? Então, a gente precisa fortificar essa raiz, que é a família. Então, a gente fortifica a raiz para chegar no resultado, que é o fruto, que é a criança. Tá? Então, por isso que nós temos os estudos em família.
Bom dia. Muito bem-vindos. Estou vendo rostinhos assim que a gente às vezes não conhece, são novos por aqui. Mas, como a Duda falou, a nossa formação hoje será bem interativa. Então, a ideia é que vocês respondam, participem. E o movimento que nós pensamos aqui é justamente um movimento de reflexão, né? Então, para que a gente vá aos pontos, é preciso a gente trazer algumas coisas de reflexão mesmo, para pensar a necessidade de chegar nessa educação da criança. Então, a primeira pergunta que nós temos aqui é: o que é necessário para a formação da criança? Nossa, que pergunta ampla, né? Geral, tantas coisas são necessárias. Sim, muitas coisas são necessárias, mas o que é mais importante? O que é primordial? Queria que vocês assim dissessem aquilo que, eu acho que é isso. O que vocês consideram que é importante para a formação da criança? Um ponto, um aspecto. Espiritualidade. Parte espiritual, o que mais? Afetiva. Qual? Essa parte afetiva com... O afeto. O afeto. Eu acho que tempo. Dedicação de tempo. Tempo. Nutrição. Qual? Nutrição. Parte nutritiva dessa criança, nutrição. O que mais? Rotina. Rotina. O brincar. Muito bem. Então, nós vamos aprofundar esse entendimento que nós temos, porque em geral a gente fica nessas questões mais corpóreas da criança, né? Então, uma rotina, uma alimentação, um sono, né? O brincar. Então, são questões de cenários externos, né? De questões comportamentais que essa criança precisa para se desenvolver. Mas há outros pontos mais profundos que muitas vezes não são visíveis aos nossos olhos, né? Mas que precisam da nossa atenção. Vamos avançando. E quando nós falamos de educação, então assim, vamos pensar. Se eu quero formar a criança, eu preciso entender quem é essa criança, certo? Então, o que constitui a formação dessa criança? O que nos constitui enquanto seres humanos? Será que nós temos claro isso? O que faz parte do nosso desenvolvimento enquanto seres humanos? Para aí, então, nós pensarmos qual que é o objetivo final da educação. Concordam comigo que se eu tenho um objetivo de viajar para fora do país, eu preciso conhecer o país, eu preciso saber a temperatura para preparar a mala, para saber o caminho que eu vou ter que percorrer. Eu tenho um objetivo final. Qual seria o objetivo final da educação? Palpites. Porque vocês, famílias, são resultado de um processo educativo, sim ou não? Os pais de vocês, quando educaram vocês, os processos por onde vocês passaram, os lugares, formaram quem vocês são hoje. Então, vocês são resultado de uma educação. Que educação é essa? Vocês têm isso claro? Olha, meu pai e minha mãe me formaram para que eu pudesse ser uma pessoa íntegra, verdadeira, e que eu pudesse ter independência, uma independência financeira. Isso era primordial, então eu comecei a trabalhar desde muito cedo e não tinha a opção de não fazer uma faculdade. Eu precisava me capacitar, né? Passar no vestibular, se possível uma universidade pública, né? Porque é mais, vamos dizer assim, recomendada, né? Não preciso pagar. Então, os pais de vocês são resultado de uma educação. E por que a gente está trazendo essa reflexão? Porque é muito importante nós entendermos esse objetivo da educação. Nós carregamos da nossa formação muitos pontos que, para educar os filhos hoje, muitas vezes vocês precisam romper isso. Então, imagina só, na época, que se a gente pegar pela idade, né, de vocês ali, 30, 35, 40 anos atrás, qual que era o objetivo? Pegando a história da educação, uma questão também política do nosso país.
qual que era o objetivo de formação humana considerado? Preparação para o mercado de trabalho, certo? Então, habilidades técnicas, se preparar, passar no vestibular, fazer uma faculdade. E muitos carregam isso como essencial, como primordial para a educação dos seus filhos hoje. Mas vocês consideram que isso muitas vezes deixou a desejar em outros pontos, em outros aspectos, quando a gente tem apenas uma única preocupação, que é essa formação corpórea, material? Muitas outras questões emocionais, psicológicas, espirituais, que às vezes vocês tratam na terapia hoje, não é verdade? Elas não foram olhadas, elas não receberam uma atenção. Então é nesse ponto que a gente precisa entender, porque para nós bem educarmos, necessita passar por um processo de autoeducação primeiro, de reconhecer quem são vocês nesse processo, o que vocês consideram como importante, válido. E eu falo isso porque alguns dos atendimentos que nós fizemos com vocês, para as famílias que são do quintal, a gente pergunta assim, qual que é o desejo que você tem para o seu filho, para a vida do seu filho? Qual que é o maior desejo que você tem? Nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Ou então, eu desejo que ele seja feliz, que ele seja uma pessoa independente, que ele possa se realizar profissionalmente. Olha como nós transpomos o nosso sonho, a nossa formação, a nossa perspectiva, a nossa crença de educação para os nossos filhos. E muitas vezes isso tira o olhar de quem ele é, ou do que ele verdadeiramente precisa. Então aqui a ideia é que nós possamos hoje ter um entendimento de educação, de formação mais amplo e mais profundo do que aquilo que é o processo em que nós vivenciamos. Nós do quintal temos um entendimento sobre o objetivo final da educação. Então, dentro desse objetivo que nós acreditamos, é o princípio de ser. Vamos pensar aqui uma reflexão, vou fazer um parênteses com vocês. Todos temos uma vida a qual nós somos gratos, né? Deveríamos ser gratos à nossa vida, a quem nos concede a vida. E dentro desse princípio, a gente precisa pensar assim, tem coisas que perecem. Então hoje vocês estão aqui, amanhã não mais. Hoje você está no trabalho, amanhã não mais. As coisas materiais, uma vez vocês têm um carro, daqui a pouco não tem mais. E os cenários da vida material externa, elas mudam o tempo todo. A gente fala assim, né? A única certeza que nós temos da vida é qual? É a morte. Mas quando nós morremos, toda aquela energia, todo aquele tempo que nós dedicamos às questões humanas, elas ficam ou elas perduram? Elas perpassam a morte, elas vencem a morte ou elas ficam? Elas ficam. Se elas ficam, elas logo não são essenciais, certo? O que é essencial para a nossa vida hoje? O que tem muito valor? Porque nós temos apego às nossas questões humanas, ao nosso trabalho, à nossa casa, ao nosso carro, à nossa profissão. Mas em verdade, quando nós morremos, tudo isso, ele fica. Não levamos embora. E por que eu estou trazendo essa reflexão para vocês? Porque quando a gente fala de ser, entende-se que é diferente de ter. Então, às vezes, o que nós valorizamos, ou o que nós ensinamos às crianças que elas devam valorizar, são questões corpóreas, materiais, externas, que se acabam, que não permanecem. O que nós deveríamos, então, ensinar às crianças, ou nos preocupar, ou ter uma prioridade em nossa vida? É aquilo que é eterno.
É aquilo que quando a gente dá o último suspiro, se vai. Nós não levamos nada disso. No trabalho, vocês são substituídos. Aí fica as heranças para os filhos brigarem por ela. Não é verdade? E por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque no nosso dia a dia, isso não é pensado. Isso não é vivenciado. Pouquíssimos, raros, têm esse entendimento claro ou vivem uma vida voltada a isso, aquilo que é eterno. Então, nós entendemos que há um princípio do ser. Esse deve ser o objetivo final da educação. De onde nós viemos, a nossa vida, nosso espírito, a nossa alma, quem nos deu? Nós viemos dele, nós viemos de Deus, e para quem nós voltaremos? Para Deus. Esse é o objetivo final. Nos preparar para aquilo que é eterno. O nosso objetivo final não deve ser passar no vestibular, fazer uma faculdade, abrir uma empresa. Por mais que nós façamos isso na nossa vida humana hoje, e que é necessária, né, a manutenção, a questão financeira para manter a casa, para viver, para ter as coisas, isso é necessário. Mas não deveria ser o nosso objetivo primário, porque não é eterno. Então, se nós temos a certeza de que viemos de Deus, para Ele voltaremos, temos um objetivo e um fim, certo? Qual o caminho que nos leva a esse fim? Qual caminho poderia nos levar a esse fim, a esse objetivo que é eterno, que é de Deus? Palpites. Formação. Eu preciso que vocês falem. Não tem certo e errado, é importante pra gente pensar mesmo. Então, a pergunta, né? Acho que quando as virtudes e valores estão de acordo com os princípios de Deus. Porque se a gente cria um filho com estes princípios voltados a isso, ele vai, obviamente, na minha opinião, ter a salvação e um caminho percorrido de integralidade, de disciplina, de segurança, de respeito, de amor, temente à família. Eu acho que é isso. Muito bom. Aqui nós colocamos os princípios, as virtudes e os valores como um caminho para chegar ao nosso objetivo final. Mas onde nós encontramos estes princípios, estas virtudes e estes valores? Em que ser? Os pais e quem mais? Quem é o modelo, quem é a referência, quem é o maior exemplo que vocês teriam para buscar esses princípios e esses valores? Vocês pais. Os pais de vocês? Em Deus. Quem mais? Em Deus. Em Jesus Cristo. Percebam que a criança, ela necessita o tempo todo, desde que nasce, de um modelo, de uma referência, de um exemplo a seguir. Ela imita tudo que vocês fazem, sim ou? Sim. Sim. Então, essa busca, ela é inerente ao homem. Todos nós buscamos isso, inclusive vocês. Muitas vezes nós buscamos em lugares onde nós não encontramos, que são as questões materiais. Por isso o movimento aqui é nós tentarmos identificar, porque o que é a maior dor de vocês hoje, né? Que a gente tem escutado nos atendimentos, as dúvidas. Eu não sei se está certo, eu não sei se é assim que faz, eu não sei como eu devo fazer. Não tem critério, não tem proporção, não tem referência segura de orientação, como bem educar. Sim ou não? Então hoje, na verdade, a gente só vai relembrá-los de que existe uma fonte segura, né?
Então, o quintal, claro, nós temos esse entendimento, essa profundidade, trazemos isso no nosso cotidiano com as crianças, mas de nada adianta se isso não for trabalhado junto com vocês, famílias, correto? Porque é nesse primeiro núcleo familiar que esse processo se inicia, que é o ambiente mais seguro dessa criança. Então, quando a gente olha para o Evangelho, e aí aqui, assim, queria falar com vocês de que não se trata de uma questão religiosa, né? E isso é um ponto muito importante, porque nós não estamos acostumados a isso. Geralmente, quando se fala em Deus, em Jesus Cristo, todos vocês têm a tradição religiosa de vocês que são diferentes, e nós sabemos disso. Mas não se trata de uma questão religiosa, se trata de princípio. O que nós entendemos por princípio? Princípio é algo que é eterno, que é imutável, que não muda, não se altera, perpassa gerações. Então, ele foi, ele é e ele sempre será. O que é um princípio, por exemplo, para vocês? Dentro desse conceito que eu acabei de falar. O que poderia ser considerado um princípio? Por exemplo, o respeito. O respeito, você exercendo ele ou não, querendo ou não, gostando ou não, ele existe. E assim sucessivamente tantos outros. Então, o respeito, o amor, a caridade, a temperança, que são valores e virtudes humanas que hoje a gente sabe, né, que os animais, por exemplo, não têm. É o que nos diferencia dos animais, a nossa capacidade de inteligir as coisas. Onde nós encontramos um modelo, uma referência, então, desses princípios, desses valores, dessas virtudes? Em Deus. Jesus Cristo, quando ele veio à Terra e se fez homem, e encarnou-se homem, ele veio nos revelar justamente o caminho, a verdade e a vida. Dentro do caminho, dentro da verdade, dentro da vida, é nele que nós encontramos a referência mais segura de educação que nós precisamos nos dedicar e fazer acontecer. Mas para que isso chegue na criança, percebam que é um processo de cada um de vocês, enquanto pai e mãe, homem e mulher, enquanto matrimônio, casamento, unidade, que juntos irão servir de modelo e referência mais próxima para essa criança. Porque quando eu perguntei para vocês o modelo e referência, foi o quê? Meus pais. Nós temos o nosso pai humano, mas nós temos também o nosso pai eterno. Então é nessa perspectiva que nós iremos caminhar hoje. Mas onde nós nos encontramos nesses processos? Nesse processo. Então percebam, nós temos um objetivo final. Tá, Estela, eu vim de Deus, para Deus eu volto, Ele é o mais importante, Ele deve ser o objetivo final da educação. Então eu devo levar o meu filho àquilo que é eterno, aquilo que vai perpassar a morte e as coisas da vida aqui, terrenas. E eu entendi que para esse caminho acontecer, eu preciso ter princípios, virtudes, valores que eu encontro no Evangelho, que eu encontro no modelo de Jesus Cristo. Ótimo. Mas onde vocês estão nesse processo? Percebam que hoje a gente tem assim eu coloquei algumas palavras, né? Algumas perguntas aqui. Relativismo, confusão, indecisão, medo, culpa, senso intuitivo. Então, será que replicar aquilo que os meus pais fizeram na educação do meu filho é o suficiente? Ou aquilo que eu julgo que é certo, errado, bom e mal, é o suficiente?
Será que essas culpas, esses medos que vocês carregam, impedem vocês muitas vezes de corrigir os filhos, de bem orientar os filhos? Ah, não, eu não posso fazer isso, eu vou traumatizar. Ah, não, eu sou muito ausente na vida dele. Então, quando eu estou com ele, eu preciso ceder aos seus desejos, às suas vontades, às suas necessidades. E pelas culpas e pelo medo de errar, muitas vezes, perdeu-se o critério daquilo que é necessário e daquilo que precisa ser feito em relação à educação das crianças. E quando a gente olha para vocês buscarem uma referência fora, né? Muitas vezes falam, eu fui esses dias na livraria, Estela, comprei lá 10 livros lá na parte de educação dos filhos, porque eu preciso saber o que fazer com meu filho, eu não sei mais. Eu não sei o que fazer. Eu fui lá, eu fui ler, fui comprar um monte de coisa que estava disponível para ver se me ajuda. Aí não, eu precisei, nossa, eu tô assim em terapia, meu marido tá na terapia, a gente precisa se entender porque não tô conseguindo. Sim ou não? Aí eu até consigo, até busco, mas meu esposo, ele não participa comigo, ele não está, ele não quer, não se interessa, ele falou que isso é responsabilidade minha. Então, esse é o cenário em que vocês estão hoje. Mas não existe uma educação possível nessa perspectiva. Porque a criança está buscando pelo quê? Segurança, referência, coerência, verdade. Se vocês são inseguros na palavra, no ato, na ação, como se dará um processo educativo? Percebem que não é possível? Não é possível que seja assim. Então, para esse processo educativo acontecer, essa ideia de que tudo vale, de qualquer jeito tá bom, de que ele é pequenininho, ele não sabe, quando ele crescer ele vai entender. Meu pai fazia assim comigo, não deu nada errado, vai dar tudo certo. No final, é isso aí. Será que é assim? Deve ser assim? Então, a educação é uma questão assim muito séria. E aí é onde a gente precisa de fato refletir, estudar e aprofundar. E é por isso que nós do Quintal estamos nesse movimento com vocês. E estaremos cada vez mais, porque quando a gente olha para as pedagogias modernas e depois a gente vai ter tempo para estudar só sobre isso, não há esse lastro, essa segurança em relação aos pais. Colocam vocês mais em dúvida ainda, né? É tanta dica de receita do que você tem que fazer ou não fazer, o que pode, o que não pode, que deixa vocês mais inseguros, mais perdidos e mais em dúvida. Porque estão baseadas em questões apenas materiais, corpóreas e sensitivas. E é isso que nós vamos aprofundar agora um pouquinho. O que precisamos, então, educar na criança? Será que a natureza da criança, sua espontaneidade é suficiente, então, para educar seu intelecto e suas vontades? Nós do Quintal temos um princípio cristão, um princípio em que Deus é o centro da nossa formação humana e aquilo que nos constitui enquanto seres humanos. E por isso que eu falo para vocês assim, a maioria da pedagogia, eu falo porque imagina, a gente fez pedagogia na UEM, fiz mestrado na UEM, e eu fui aprender a ser professora, o que era educação, depois que eu saí de lá. Lá foi só pro diploma. Porque a caminhada de estudo, ela é muito mais longa, muito mais profunda para a gente chegar a esse entendimento aqui. Em geral, não é o que está hoje na ciência da pedagogia e da educação e da formação. Não consideram-se mais. E isso há muitos anos, né? Quando a gente estuda um pouquinho de história, como que chegou essa pedagogia no Brasil, de onde ela veio, as vertentes disso, quem encabeçou as ideias, as principais ideias, metodologias, abordagens, propostas. Tem muita relação, né, com a questão
do humanismo. Então, o que foi o movimento do humanismo? Justamente tirar Deus do centro e colocar o homem, o antropo. Então, o homem é capaz de decidir, de resolver e de se desenvolver por si só. Não há necessidade de haver mais Deus ou um outro modelo como referência. Então, estas ideias, elas se infiltraram tanto na parte da educação quanto em outras ciências, medicina e etc, e etc. Por isso que as medicinas alternativas hoje, né, elas passam por um descrédito muito grande. Você precisa dar remédio, né, a questão da farmacológica. Então, enfim, quando a gente estuda um pouquinho isso, a gente vai entendendo. E é esse movimento que nós vamos fazer hoje. Passa ali para mim. Qual é, então, a natureza da criança? Percebam que vocês estão acompanhando o raciocínio? Está difícil? Tem dúvida? Por favor, pergunta. Quando a gente vai dentro da pedagogia estudar, existe uma natureza da criança, certo? Aí, as pedagogias atuais defendem a ideia de que a natureza dessa criança é uma natureza dotada de conhecimentos, dotada de aprendizagens, dotada de coisas que nós adultos precisamos reconhecer na criança. Então, ela é protagonista da sua aprendizagem, ela se desenvolve sozinha. Ela só precisa de um ambiente preparado para que ela aprenda e para que ela se desenvolva sozinha. Essa é uma ideia russoniana, de quem criou lá os jardins de infância, de que o homem é bom e que a sociedade o corrompe. Se nós somos tão bonzinhos assim, os filhinhos de vocês são maravilhosos, assim, bem bonzinhos, bem tranquilos, não precisa educar, não precisa ensinar, eles naturalmente, né? Naturalmente, assim, poderiam estar aqui, né? Sentados, assim, naturalmente participando, conversando com a gente, né? Que é uma ideia de que é a sociedade que corrompe. Eles são ótimos. Nós somos maravilhosos. Percebem que é uma ideia humanista que desconsidera o quê? As nossas más inclinações. Todos nós nascemos com uma mancha de pecado original. Todos nós. Inclusive os filhos de vocês. Então, por mais que a gente os ame, queira o bem, queira o melhor, eles também nasceram com essas más inclinações. Então, eles vão fazer birra, eles vão chorar, eles não vão querer dividir, eles vão brigar, eles vão bater, eles vão morder. E você vai ficar como? Desconcertado. E agora, o que eu faço? Como que eu corrijo isso? Ou então você vai falar assim, meu Deus, é o meu espelho, nossa, o pai dele faz isso aqui, desse jeito, ó, tá imitando o pai. Vocês vão se ver como espelho ali, naquela criaturinha de vocês. Mas às vezes a gente reduz o problema ao tamanho da criança, né? Ah, ele gosta de comer. Ele come muito mesmo, é normal. Não, você tem que ensinar seu filho que ele não pode ser guloso. Porque a gula está dentro. Ou a inveja. Ah, não, ele não gosta assim de dividir, sabe? Ele quer o que está na mão do outro. Então percebam que a gente muitas vezes relativiza as coisas. Deixa algo normal que não é normal. Sem esse olhar, sem esse entendimento de que há más inclinações. A criança não nasce com a sua vontade bem formada. Ela não nasce com o seu intelecto bem formado. Eu costumo falar assim, que a criança, ela vai pelo seu apetite sensitivo. O que é o apetite sensitivo? É das sensações, é dos sentidos. Então, se ela vê o sorvete, ela vai querer o sorvete.
ela não entende que ela não pode chupar o sorvete na hora de dormir ou no café da manhã, que ele é uma sobremesa. Então ela vai pelos sentidos externos, visuais, olfativos, táteis. Então ela vê a tela, ela vai querer a tela, ela vai pedir a tela é legal. Ela entende o mal que a tela faz? Não, porque ela não consegue inteligir as coisas. Ela não tem a sua vontade formada. Ela não tem critério de juízo, de valor, de bem, mal, certo e errado. Mas Estela, se ela não tem, nós não temos, né? Quando nós éramos crianças também não. Quem ensina isso a eles? A se autocontrolar, essa autodisciplina, a orientar, a ordenar a sua vontade, os seus desejos, os seus apetites. Quem vai ensinar isso à criança? Os pais. Percebam que é um movimento que nós não podemos reduzir esses acontecimentos, esses cenários. Nós temos que dar o verdadeiro crédito e seriedade que isso merece. Quais então são os princípios necessários para a educação dessa criança? Eu coloquei alguns aqui, tendo em vista tudo isso que eu falei. Então, se a criança não tem uma vontade bem formada, se ela não consegue ainda inteligir as coisas, ela não tem razão para fazer isso, não tem discernimento. O que eu preciso, então, todos os dias, nessa primeira infância, me dedicar a olhar e a desenvolver nas crianças? A sua vontade para fazer as coisas, porque aí depois, mais para frente, nós vamos estudar isso. A vontade, ela deve ser voluntária. Num primeiro momento, ela não será. Você vai precisar orientar essa criança até que ela compreenda aquilo e faça por si só. Por exemplo, tomar banho, questões de higiene. Ela não entende por que ela tem que escovar os dentes. Por mais que você explique 10 vezes ou até o banho, ela vai ter resistência a isso. Daqui a pouco, de tanto que você explicou, ensinou, se tornou um hábito orientado pelos pais, ela vai começar: ai mãe, eu tô suja, eu preciso tomar banho. Você orienta, aí ela já está de uma forma internalizada, a ponto de que a própria criança já tem uma autonomia para exercer aquilo que antes vocês exerciam por ela. Percebe? O autocontrole, o autodomínio, o autocuidado. Quando a gente fala de autocontrole e autodomínio, serve muito para nós primeiramente, antes da criança, né? Porque você imagina só, se nós nos descontrolamos diante das dificuldades das crianças, quem dirá elas? Por isso que ela vai fazer birra, ela vai se jogar no chão, ela vai gritar, ela vai tentar resolver as coisas muitas vezes da forma que vocês estão resolvendo com elas. Então aqui o autocontrole e o autodomínio, ele é essencial para a criança. A criança, perceba que ela não consegue nem controlar o próprio corpo. Por isso que estar sentado aqui hoje para elas exige o que de vocês? Atenção, concentração sustentada para não dormir, para não incomodar quem está do seu lado. Até que a criança chegue nesse movimento que vocês têm hoje, percebam que é uma questão de estímulo, não é natural. Então essa ideia de que a criança produz aprendizagem sozinha, que é a ideia das pedagogias atuais, não existe. E aqui vamos então entrar nos aspectos principais do desenvolvimento e da formação humana. Então vamos lá. Já percorremos aí, né, um percurso e a gente falou muito sobre pedagogias modernas, sobre o que está aí, né? Então, quando a gente olha aqui para os principais aspectos dessa formação, considerando o fim dessa educação, que é a formação do ser,
o que nós entendemos hoje? Que o que nós precisamos educar? A parte física, a parte intelectual, a social, a emocional, a parte moral e espiritual. Então, uma pergunta agora. Quando a gente olha para o cenário hoje, pensando em escolas, pensando em espaços que atendem crianças, com o que eles estão preocupados nesses pontos aqui? Intelectual. Porque o objetivo, o fim da educação para eles é o quê? Formar para passar no vestibular. E o que nós queremos? Formar o ser. Então, por isso que nós pensamos nesses 6 aspectos. O primeiro aspecto é o físico. Tá, mas e o físico? O que eu vou educar nesse físico? Então, olha lá. Coordenação motora ampla e fina dessa criança. Se essa criança corre, se essa criança consegue ter um movimento de pinça, porque é importante, né? O equilíbrio. Essa criança consegue se equilibrar? Lateralidade, né? Noção espacial, consciência do corpo. Essa criança sabe do que seu corpo é constituído. Cuidado nutricional, né? Então, essa parte que também é importante, a saúde dessa criança, a segurança, as experiências sensoriais, né? E o contato com a natureza. Por isso que a gente até colocou uma foto das crianças aqui, ó. Contato com a natureza. As nossas crianças hoje têm contato com a natureza? Então, assim, como foi a nossa infância? Totalmente diferente, né? Então, isso é mais uma das coisas que estão fazendo para limitar cada vez mais, né, esse contato das crianças. E a parte intelectual, né? Então, a atenção, a Estela já falou um pouquinho da atenção, dessa concentração, da linguagem, como que eu vou desenvolver a linguagem dessa criança, né? Por meio de conversa, contação de história, música. Eu tenho que potencializar o repertório dessa criança, né? O que essa criança está vendo, o que essa criança está ouvindo, né? Para melhorar esse repertório. A memória dela, que também é muito importante, né? O raciocínio, a imaginação, a criação e a concentração. Então, são muitos pontos, né? Aqui a Duda falou uma coisa muito importante. Sempre que nós vamos oferecer algo às crianças, nós temos que partir do ponto de que a criança, ela não sabe o que são as coisas, o que elas significam, e o que é bom, o que é belo, o que é certo, o que é errado. E o papel que o adulto exerce é o qual? De apresentar esse mundo para a criança. Mas quando nós vamos apresentar às crianças algo, seja uma música, seja uma história, seja uma vivência cultural, qual deve ser a lógica? Além de ampliar o repertório dessa criança, deve ser sempre de oferecer a ela aquilo que tem de mais elaborado. Por quê? Vamos supor, faria sentido se lá no quintal eu oferecesse para as crianças a galinha pintadinha, ou eu oferecesse para as crianças a literatura lá do Patati Patatá, de tudo aquilo que elas, em geral, já têm o contato, já sabem. Então, eu preciso enriquecer, eu preciso ampliar esse repertório. Então, eu vou oferecer para elas aquilo que é mais elaborado, que elas não teriam contato em outro lugar, em outro espaço, na casa da avó, no shopping, às vezes até em casa, no que ela já assiste em casa, no que ela já vê em casa. Então, é nessa perspectiva que nós temos que pensar na educação das crianças. E quem nos ajuda muito com isso é os ensinamentos, as literaturas, as músicas clássicas. O que é o clássico? O clássico, ele vem na mesma lógica de um princípio, porque ele perpassa as gerações, é clássico, antecede. Então, quando a gente olha para as músicas clássicas, para a literatura clássica,
para tudo aquilo que dá origem às questões que nós já temos hoje, é muito importante. Então, isso é o que vai favorecer o raciocínio dessa criança. Eu vou bem alimentar o imaginário dela, porque o imaginário na primeira infância, ele é essencial para o seu desenvolvimento. Acontece que o imaginário das crianças está totalmente poluído com más referências, seja visuais, estéticas. Então, se você pega um livro hoje infantil, ele tem tanta cor, tem tanta coisa esquisita assim, que a criança não consegue nem definir o que é cenário, o que é personagem. Então, quando vocês vão comprar também livros para as crianças, pensar nesses materiais, ter esses critérios, né, de que estou formando o imaginário do filho, né, como que eu vou desenvolver a sua memória, como que eu vou manter a sua atenção, a sua concentração sustentada por mais tempo, porque em geral ela é curta. Então, a importância de envolver as crianças nas tarefas de casa, no lar, né? A gente sempre fala isso, em coisas que eles já podem fazer sozinhos, não fazer por eles, o que eles não podem, que eles sejam capazes de aprender a fazer. Então, tudo isso colabora e contribui para o desenvolvimento destas habilidades intelectuais. Percebam que ela não está restrita apenas a questões numéricas e alfabéticas. Porque hoje, quando você quer... eu quero comprar um livro pedagógico para o meu filho. Abecedário. Quero comprar um livro pedagógico para o meu filho. Tem número. Tem número, é pedagógico, é bom. Percebam que a gente precisa ampliar esse repertório. Ele é muito empobrecido, de fato. O intelecto humano, ele é formado por capacidades humanas que os animais não têm, e que não é só ler, escrever e fazer contas. É também, com certeza, não exclusivamente, que a gente possa ampliar esse repertório com essas outras habilidades humanas. Falando até da criação, né? O quanto tá difícil as crianças criarem hoje em dia, né? Essa presença muito grande das telas na vida, acaba que as crianças hoje não sabem brincar. Então, quantas crianças que a gente recebe, que às vezes, isso a gente fala de experiências de crianças às vezes até maiores, em colônia de férias, que chegam para nós, elas olham para o quintal, isso aqui é um tédio, eu quero ir embora. Criança de 6 anos. Porque o que ela quer? Ficar na tela. Então, as crianças não criam mais. Então, elas precisam desse território fértil que possibilita que ela brinque realmente. O próximo ponto, então, aqui é a parte social, né? A interação dessa criança, como que é? Ela consegue interagir bem? E quando a gente fala em interagir, não é só aquela criança que chega fazendo amizade com todo mundo, mas tem aquela também que não consegue. Isso depois a gente vai falar até um pouquinho mais pra frente, né, aqui sobre os temperamentos. Mas pensar realmente nessa interação das crianças, na construção de vínculos e como está acontecendo esses vínculos. Tem mais conflito do que uma relação, um vínculo construído? A comunicação dessa criança, né? Como que essa criança está diante as regras, os combinados e os limites, né? Muitos pontos. Aqui a gente fala assim de regras, combinados e limites, mas assim, não se assustem, porque... Tá ficando difícil? A parte física é fácil. Agora as provas tem um pouquinho mais. Por quê? Porque é o que está aí para todo mundo escutar. A parte física e a parte intelectual. E as outras. Exatamente. Então, assim, essa construção de vínculos. Então, às vezes a criança, fala super bem em casa. Interage bem comigo e com meu marido. Mas, assim, quando eu vou no parquinho, é tão difícil. Ele não consegue. Ou ele briga com todo mundo, ou ele não participa, ele precisa de mim.
Então, esse âmbito social, ele é muito importante. Ou, por exemplo, assim, não, em casa ele come super bem. Em casa ele come bem, mas também eu tenho que ir andando junto com ele, assim, com o prato de comida, que daí ele come tudo. Mas, assim, se eu colocar ele na mesa com o prato de comida, ele não consegue comer. Ou se eu vou para um restaurante, eu preciso colocar celular, que daí ele fica quietinho ali, ele come olhando a tela e é mais fácil, ele come ali, assim. Então, percebam que quando a gente fala desse ambiente social, essas regras, esses combinados, esses limites, eles precisam existir desde sempre na vida da criança. Aqui não é a gente, assim, ser chato, ser rigoroso, ser um sargento, não é isso. Mas as crianças precisam aprender a se portar nos espaços sociais. Então, isso faz parte de nós. A gente sabe que existe um lugar, por exemplo, para fazer as nossas necessidades fisiológicas, que não é espaços em público. Nós sabemos como nós devemos nos portar à mesa. Questões básicas. Eu chego num espaço, olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. O cumprimento, o agradecimento, o reconhecimento. Não, ele é tímido, ele não consegue pedir desculpa. Lembra do princípio? A educação por princípio é trazer à luz da realidade aquilo que é verdadeiro, querendo ou não, gostando ou não. Então, assim, cumprimentar as pessoas, não precisa gostar das pessoas. Você não precisa convidar elas para chamar para um café na sua casa. Mas você precisa cumprimentar. Filho, quando nós chegamos a um espaço que tem pessoas que nós não conhecemos, nós cumprimentamos as pessoas. Então você diga, oi, tudo bem? Diga, bom dia. Quando nós ferimos as pessoas, nós pedimos desculpas porque nós chateamos alguém. Então você diga, desculpa. Independentemente se ele gosta, se ele não gosta, se ele quer, se ele não quer, se ele é tímido, se ele não é. Porque nessa perca simples de valores é que as coisas estão da forma que estão. É que as pessoas no mercado passam a fila lá na tua frente, é que as pessoas furtam, é que as pessoas dissimulam, é que as pessoas manipulam, é que as pessoas omitem. Vocês percebem? A formação de um bom caráter, a formação de uma personalidade, ela acontece agora, na primeira infância, antes da idade da razão, que é os 7 anos. Lá é esperado que a criança fale, mãe, eu agi errado, eu menti, desculpa. Para que a criança chegue nesse pensamento de fazer uma autoanálise, um ato de consciência dos seus atos, perceba que ela precisa ter sido ensinada a isso. Ou melhor ainda, ver vocês fazerem isso com ela. Ou entre vocês, marido e mulher. Então, estes princípios precisam ser latentes aos olhos e aos ouvidos sensitivos da criança. Se ela só vê, se ela só sente desordem, ela já é desordenada. Como será? E agora, parte emocional agora. A gente vem falando muito sobre as emoções hoje em dia, né? Então, você vai pro Instagram, tem lá as dicas para vocês socioemocionais, né? Na verdade, é o que tá na moda. Então, não, você tem que entender o sentimento. Sim, a gente não tá falando que a gente tem que descartar isso. Pelo contrário, é até um ponto que a gente colocou aqui que a gente precisa observar. Mas a gente também precisa entender o que esse sentimento está trazendo para essa criança. Aqui a gente traz também os temperamentos, né, e os perfis comportamentais. Então, a Estela deu exemplo. Mas meu filho, ele é tímido, ele não dá um bom dia por isso. É porque ele é instável. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso dos temperamentos para não rotular a criança no sentido de dizer, não, ele é assim e ele vai ser sempre assim. Pelo contrário, a gente precisa trabalhar onde? Aonde está o problema? Então, se meu filho é expansivo demais, ele precisa se concentrar. O que eu preciso trabalhar? Concentração dessa criança. E mesma coisa
Ai, meu filho é tímido. E a vida vai exigir o quê dele? Né? Então a gente precisa realmente olhar para esses temperamentos e não rotular, mas sim olhar para desenvolver aquilo que precisa ser desenvolvido. Agora, até o Geilson está aqui, a gente quer que ele fale um pouquinho dessa parte para vocês. Como analista de perfil comportamental, no ano passado nós tivemos o OSCE, né, que é o Observatório Comportamental na Primeira Infância, usando o quintal de território para observar as crianças, não no objetivo de rotular, mas de compreender, porque cada um tem uma forma única de ser, sentir, pensar, tomar decisões. E aí o Gilson vai falar um pouquinho disso para nós. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vou ficar aqui mesmo. Prazer estar com vocês aqui, tanta gente nova, né? E acompanho o Quintal desde antes da concepção, né? Desde aquele plano ali no papel. E é um prazer estar com vocês aqui, a gente falar um pouco dessa ciência comportamental. E mais do que falar da ciência comportamental, dos frutos que a gente tem colhido com esse projeto pioneiro e inovador, que foi o Observatório Comportamental Infantil, onde nós assistimos de perto ali 4 famílias, 4 crianças, e essas famílias estão no quintal ali. Se vocês conversarem com elas, vocês vão entender ali o que a gente construiu junto ali ao longo desse processo. E falando do OSCE, falando desse Observatório Comportamental, quando a gente fala de algo que vocês já entendem, já ouviram aí, pelo menos superficialmente, temperamentos, perfis comportamentais, emoções, falar de perfis comportamentais, que é a ciência na qual sou formado, já faço isso há anos, nós falamos de como as pessoas organizam as suas emoções. E aí a emoção é um resultado. Aliás, o comportamento é um resultado. A emoção vem anteriormente. E aí, com isso, quando a gente fala dos perfis comportamentais, o fundamento da ciência comportamental diz que ela vem do temperamento. O temperamento é bom, sim, porém ele é limitado. Ele ficou ali desde a sua concepção. Claro que ele tem seu valor, porque ele é o fundamento dessa teoria comportamental DISC na qual sou formado. E aí, quando a gente entende isso, olhando para a concepção da família, a formação da pessoa, porque a família é um ambiente no qual nós formamos a alma humana. Eu tenho 2 filhas, as quais são bem diferentes umas das outras. E quando a gente entende a importância de princípios, valores e esse olhar da formação da alma humana a partir de uma complexidade que o ser humano possui, porque nós temos um perfil comportamental ou um temperamento, se você quiser chamar assim, nós temos uma personalidade única e isso nos faz com que a gente tenha uma visão de mundo bem específica. Então, como a sua criança, até mesmo você, vê, sente, percebe o mundo. Isso tem a ver com a nossa personalidade e tem a ver com nossos perfis, com a nossa forma de ver o mundo. Então, quando aqui nós falamos do OSCE, do observatório, dos frutos que nós estamos colhendo, nós estamos orientando as famílias, os pais, para que essas famílias, a partir do entendimento dessa ciência, do conhecimento dessa ciência, possa trazer luz no cuidado, na criação, na educação do filho. Porque hoje é muito complexo. Hoje está mais complexo do que um tempo atrás. Está muito mais complexo, pelas propostas, pelos ambientes sociais que nós estamos vivendo hoje, por tudo que a gente vê, está cada dia mais complexo. E eu gostei, achei interessante a sua parábola ali da viagem, porque se a gente não sabe para onde a gente está indo, se nós não temos um sentido e nem uma direção para a vida, vai ficar muito difícil a gente exercer o nosso papel. Então, os perfis comportamentais, de maneira alguma, será para rotular. Pelo contrário, é para que a partir desse entendimento que os pais terão, primeiro começa com os pais, a partir desse entendimento de como a vida é, a partir de um prisma, de um olhar de um pai único e singular, e agora ele possa, então, observando a sua criança, ele vai criar agora formas pedagógicas aplicadas àquela motivação e àquela visão de mundo e a forma de perceber a vida. Então é isso que os perfis comportamentais eles propõem para cada pai. É isso que o OSCE ele veio a calhar a partir dessa perspectiva.
de várias observações minhas, tanto no mundo corporativo, dando treinamento, falando sobre muita coisa, com muitos ambientes diferentes. E aí é isso que a gente, o quintal aqui como braço de apoio à família, porque o quintal não é um lugar, gostei lá, que não é um lugar só de recreação. Ele é um lugar sim de recreação, porque isso faz parte da natureza humana. Mas como braço para ajudar a família, a formação da família, nós também temos essa proposta de dar aos pais uma luz, ser uma luz para os pais, naquilo que tange a natureza humana. Porque cada um de vocês aqui tem uma forma de ver, sentir e perceber o mundo. Por mais que o temperamento, você pode chamar assim, ou o perfil comportamental seja igual ao outro, parecido ali, mas existem coisas bem complexas, bem profundas, que nós ensinamos os pais, compartilhamos com os pais para que eles possam adaptar a sua abordagem educativa ao filho. Tem que fazer sentido para todo mundo. Porque ali eu vi um negócio interessante aqui sobre limites e sobre regras. As regras só farão sentido dentro de uma motivação. Os limites só serão efetivos com a consciência dessa motivação. Então, por mais que o pai tente colocar regras e limites, mas não entendendo a natureza, visão de mundo, forma de perceber a vida e as motivações de uma criança, certamente você vai falhar, e vai falhar muitas vezes. Claro que isso não é receita de maneira alguma, não é fácil. Para alguns é mais difícil ainda. Então, quando a gente fala disso aqui, a nossa ideia, o nosso propósito é ser um braço de ajuda, de orientação, de iluminação no caminho do Pai. Eu sei o quanto é complexo. Quem tem filhos aqui acima de 10 anos? Quem tem acima de 15 anos? Acima de 20? Aí me comprometeu, né? Aí só tem 13 aqui, acima de 20. Ó. Então veja como a jornada é longa para vocês. E parabéns por vocês estarem aqui hoje, ouvindo esse conhecimento. E, sobretudo, o OSSE está lá, está funcionando desde o ano passado, a gente está caminhando ainda, é o primeiro observatório comportamental dessa ciência disso do mundo, não existe no mundo, nenhum lugar no mundo. E a partir dessa premissa, nós não temos condições aqui de aprofundar sobre o entendimento disso, mas é só como funciona e o que vocês terão. E eu faço um convite a vocês também. O ano passado nós tivemos uma turma, uma imersão com seis famílias, e agora nós vamos abrir novamente a pedido de outras pessoas, e eu quero fazer esse convite para vocês. Você que deseja se aprofundar no entendimento dessa natureza, dessa perspectiva de olhar para a criança, de adaptar uma abordagem. Se você tiver mais de uma criança, com certeza nenhuma delas é igual a outra, não é. Tem uma visão de mundo, tem uma motivação por trás. Existem coisas complexas que dentro da metodologia vocês entenderão como abordar. Então, se você deseja aprender, aprofundar mais, nós vamos, agora vai ter uma turma no final do mês, você está convidado, mais informações aí, pergunta a Estela, tem um grupo lá que vai divulgar depois, sobre valores, sobre o tempo. Serão 2 dias, como na última imersão, um sábado inteiro, um domingo inteiro, para você aprender, dominar sobre você primeiro. Começa com o pai, a educação do filho começa com o pai. Entender você como casal, como família, como ser único. Depois disso, você vai conseguir sim aplicar no seu dia a dia, observando a sua criança. Isso vai te dar um ganho extraordinário na vida. Ok? Obrigado pela oportunidade. Se eu tiver esquecido alguma coisa, isso é completo. Você esqueceu, amigo. Aí, ó, tá vendo? Fala para eles o seu Instagram, porque essas informações, a inscrição, tudo da imersão, como é o Geilson quem vai ministrar, vai estar disponível na página dele. Então sigam ele lá. Na verdade, não tem como ir. Na verdade, pessoal, lá no Instagram tem a bio lá do meu site. Aí tem lá, geilsonfergus.com.br. Lá tem tudo sobre o projeto. Lá você vai saber o que é a metodologia, como vai funcionar a imersão. Tudo está lá, tudo. Você vai lá no Instagram, Geilson Fergus. Se você postar alguma coisa e me marcar, elas vão saber. Aí lá você vai ter todas as informações necessárias, tá? Agora, eu te aconselho fortemente você conversar com 5 pais que participaram lá da imersão e estão no projeto do OSSE, para você entender um pouquinho o que você vai encontrar, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Muito bem, passa lá para nós seguirmos então. Você sabe que no anúncio que a gente fez do estudo, eu coloquei que seriam 5 aspectos, né?
Não sei se vocês viram lá o videozinho. E nos estudos, a gente voltando, retomando e montando os slides, eu e a Duda, nós consideramos que são 6. Então vamos ao quinto. O quinto seria o aspecto moral do desenvolvimento humano, que nós já falamos um pouco aqui, mas só para dar um nome para vocês, tá? Então, assim, o aspecto é desenvolver bons hábitos, caráter, virtudes, valores e princípios. Então, tudo aquilo que nós conversamos antes, está dentro desse aspecto moral. Então, vamos lá, vamos de uma provinha. Qual é o primeiro? O primeiro aspecto do desenvolvimento da formação humana, físico. Segundo, intelectual. Terceiro, social. Quarto, emocional. Quinto, moral. Alguma dúvida até aqui? Podemos ir ao último e não menos importante. Talvez o mais importante. A gente só não começou com ele para não ficar um negócio assim meio esquisito. Mas a gente deixou por último não porque ele é o menos importante. A gente pode inverter e deixar ele por primeiro. Passa lá, por favor. Transcendental e espiritual. Nós viemos de Deus, para Ele voltaremos. Estela, como que eu vou ensinar isso para o meu filho? O que eu faço? Como que eu trabalho esse aspecto tão importante, o mais importante, com uma criança pequena? Aqui o mais importante para a criança é ela entender, da mesma forma que ela entende, que existe um pai, uma mãe, enquanto autoridade, enquanto hierarquia, enquanto referência, modelo, exemplo, segurança. Vocês também têm isso. Vocês também têm um modelo, uma referência, um exemplo. Jesus, o Cristo. Meu filho tem dificuldade em me obedecer. Mas ele vê você obedecendo. Eu obedecendo, mas já saí da casa da minha mãe e do meu pai. Mas você obedece a Deus? Esse entendimento tem que ser muito claro para a criança. A nossa obediência é aquilo que nos rege, acima de nós, acima das nossas vontades, acima dos nossos desejos, acima das nossas ações. Há alguém responsável pela vida, pela nossa vida. E é isso que a gente tem que passar para as crianças. Então, essa compreensão, esse entendimento de que há algo além do que os nossos olhos veem e que as mãos podem tocar. E isso para a criança se torna complexo porque a criança é sensitiva. Ela precisa ver, sentir, tocar. Por isso que é um hábito falar de Deus, se for necessário mostrar uma imagem, porque, ele está no céu. Está no céu, ela vê nuvem, estrela, mas não vê Jesus no céu. Percebam que é algo abstrato, subjetivo. E a criança só pode ter uma relação, uma conexão íntima com Deus, se houver o conhecimento dele. Imaginem só. Antes de vocês casarem, não foi necessário namoro? Não foi necessário preparar, conhecer, para que houvesse a união? Uma união, uma conexão, um relacionamento, ele só acontece se há esse caminho de conhecer a Deus e as coisas que vêm dele, que provém dele. Então, por isso que no quintal, como eu falava para vocês, não se trata de uma prática religiosa. Se trata de trazer este entendimento à luz das crianças. E quando nós podemos fazer isso? Todos os dias, a todos os momentos. Podemos elencar alguns momentos. Momentos de oração,
momentos de diálogo com Deus, momentos de agradecimento. Há coisas que nós sabemos que não são resultado da produção humana. É preciso tornar Deus conhecido e amado. Como? Por suas obras, por tudo aquilo que a sua graça e a glória nos é concedido. As crianças precisam reconhecer que as coisas mais belas e verdadeiras não são resultado do trabalho humano. A oração em agradecimento pela vida, pelo alimento, pela saúde, pela natureza, é uma expressão dessa conexão e desse relacionamento que é necessário construir com Deus. Ficou claro? Às vezes os pais falam assim: Estela, preciso pôr meu filho na escola. Aí assim, eu escolhi uma escola católica, né, ou uma escola, enfim, cristã, porque lá ele vai ter o ensino religioso. Então, né, vai ser falado para ele essa parte. Então, eu acho que tá certo, né? Pergunto para vocês. Não sei se vocês sabem o que é o ensino religioso das escolas. É estudo de todas as religiões. Não se trata de uma relação com Deus, de uma espiritualidade. Não é o ensino religioso da escola que vai desenvolver espiritualidade no seu filho. Lá, muito pelo contrário, talvez ele fique mais confuso, porque ele vai conhecer todas as religiões. Então, essa base, essa referência, esse modelo precisa ser dado por quem? Por vocês. Primeiramente, quem está no quintal terá uma extensão disso, mas primeiramente por vocês. Sabe o que eu acho engraçado? E aprendizado e erro, né? Toda vez que a gente ia pra igreja, todas as crianças ajoelhavam. E o Francisco brincava de palma, palma, pé, pé, pé e roda, roda. Então todo mundo ajoelhava e ele dançando. Na hora das ofertas, que as criancinhas pegavam e iam pegando, ele pegava as ofertas e tirava. Eu falei, mas o que ele tá vendo em casa? Porque ensiná-lo com um ano é uma coisa, mas ele vê a gente fazer, ele nunca viu. Então ele nunca viu a gente com os joelhos, e não que seja certo ou errado, mas ele não viu. Então a importância que nós temos enquanto pais também de passar não só o conhecimento, mas este exemplo. Porque daí eu falei, mas meu filho não ajoelha por quê? Dança palma, palma, pé, eu falei, mas claro, eu fico dançando o dia inteiro no joelho, né, com o menino. E aí eu percebi, ele já está vendo, ele já está olhando e ele vai replicar aquilo que a gente está fazendo, né? Exatamente. O exemplo, todos nós buscamos um exemplo. Vocês buscam uma referência segura para educar os filhos de vocês. Muitas vezes vocês se acham incapazes de fazer isso sozinhos. Sim ou não? O problema está que referência eu busco, que modelo eu busco e o que eu estou sendo. Porque eu também sou exemplo e referência para o meu. E a próxima que fica para reflexão aqui é: não podemos ser inimigo das crianças, na ambição de vê-los progredir rapidamente e obter uma superioridade extraordinária, sobrecarregamo-los com uma carga muito pesada que futuramente resulta em desânimo que lhes faz odiar o estudo, Lembre-nos, as plantas moderadamente regadas crescem com facilidade, mas uma grande abundância de água mata-as ao nascer. Assim, a alma alimenta-se e fortifica-se com um trabalho bem regulado, com temperança e não os exageros. Nada mais é do que essa frase, a temperança. É a primeira virtude que nós devemos desenvolver nas crianças na primeira infância. O que é a temperança? Temperança é saber temperar as coisas. É o tempero.
é a proporção das coisas. Então, podem perceber, a criança às vezes cai, ela berra, assim, como se eu estivesse matando ela. Ou ela vai comer, ela não tem a temperança. Então, é o exagero. E muitas vezes nós exageramos com os filhos. Não, ele tem que ser muito inteligente. Então, eu compro muitos livros e muitos brinquedos pedagógicos, e daí eu coloco ele em muitas atividades, porque ele precisa se desenvolver em todos esses aspectos. Então ele vai fazer judô, ele vai fazer natação, ele vai para psicóloga, e daí ele vai para ele vai, mas aí ele não tem mãe, ele não tem pai, ele não tem vivência com vocês. O primeiro passo é vocês, enquanto pai e mãe, enquanto família, para depois a gente atingir isso com a criança, com o desenvolvimento da criança. Não terceirizar um papel que não tem como ser terceirizado. E é por esse entendimento que nós temos, que nós promovemos esses estudos. Percebem que é impossível só o quintal dar conta disso? Por mais que a gente entenda que a criança se desenvolve de todas essas maneiras, de todas essas formas, sozinhos, não é possível. Por isso esse convite ao estudo, à profundidade, a uma transformação, primeiro de vocês, para depois a gente conseguir bem educar os nossos filhos, entendendo, discernindo, tendo critério daquilo que é bom, daquilo que é mal, daquilo que edifica, daquilo que corrompe e daquilo que é necessário. Tem uma professora que eu gosto muito, que uma vez ela falou assim: todo mal, toda desnecessidade é um mal. Se não é necessário, é um mal. Se a criança tem necessidade da tela, é um mal. Tem muitas coisas que a gente coloca que as crianças não têm necessidade, mas porque a gente não tem critério de saber o que é necessário de fato. Então, assim, hoje a gente trouxe um resumo do resumo de um ano de estudo dentro dessas áreas que a gente vem aprofundando e não para. Então, nós participamos de alguns congressos, de alguns seminários, de alguns educadores. Nós trouxemos, inclusive, algumas referências de obras que serviram de inspiração para esse estudo. Então, aqueles que quiserem depois conhecer e aprofundar, além do que o Gilson falou, né? A gente também pode ajudá-los nesse percurso e nesse caminho, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, estamos aqui à disposição de vocês, hoje e nos caminhos que se seguirão nos próximos encontros, tá bem? Muito obrigada. Gente, queria convidar vocês para a gente tirar uma foto.